Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao MaestroCast, o podcast que é uma extensão do projeto chamado Mentoria Acadêmica de Estratégia, Trajetória e Objetivo, uma mentoria acadêmica desenvolvida de estudantes de medicina para estudantes de medicina, aqui do curso de medicina da Universidade do Vale do Taquari, mas esse podcast ele não se restringe à nossa universidade, está sendo gravado e tem o objetivo de chegar a todos os estudantes que tiverem interesse. Mais uma vez, hoje nós estamos aqui recebendo o nosso convidado Egon Muniz, estudante de medicina do 4º ano na Universidade de Roma, em Roma, na Itália. Sim. Para nós é uma alegria, para mim principalmente é uma alegria ainda maior. O Egon é o meu amigo, compadre, meu amigo de longa data, então é uma alegria, uma satisfação poder ter essa conversa com ele hoje aqui. Estou acompanhado pelo meu amigo e companheiro, como a gente diz, Grande. Leonardo Hicks. Léo, se apresente, vamos seguindo nossa conversa. É uma conversa entre estudantes, então também não precisamos ter muitas formalidades, né? Formalidades, né? Eu tô no último ano, né, Egon? Assim, só pra... Estudante também do último ano de medicina, E do 6º recebendo aqui ano. o Egon, 4º ano de medicina na Universidade de Roma, né? Conta pra nós, Egon, isso aí. Primeiro eu agradeço o convite, fico muito honrado de fazer parte do início da história de vocês. E é uma satisfação pessoal incrível poder contribuir com aqui um pouco, talvez uma experiência que talvez não seja tão conhecida, né, aqui no Brasil. Fico bem contente. Obrigado pelo convite, Leonardo. Obrigado, William. Egon, vamos começar a nossa conversa aqui, né? Uma conversa informal. A gente podemos conversar, assim, não temos muito... Temos uma ideia de roteiro de conversa, mas não precisamos ficar restritos, né? Vamos lá. Então, para que os nossos espectadores saibam um pouco melhor como que é a vida de estudante na Itália, você poderia nos contar como que é o curso de medicina na Itália, como é a vida de estudante na Itália? Claro, então. A universidade que eu estudo lá é a Università degli Studi di Roma, que é a Universidade de Estudos de Roma. Ela tem uma universidade assim, clássica na Europa, ela já tem na Itália, né? Do ano 1270 e alguma coisa. No começo do curso, principalmente, é muito similar. São 6 anos de curso, dividido basicamente como aqui em 3 ciclos, né? O ciclo científico básico, depois você começa a entrar na parte clínica e no final você começa a fazer os estágios dentro do hospital, mas tem uma diferença fundamental, que não temos o formato do internato que nós temos no Brasil. Então, lá no meu curso, que é o padrão, digamos assim, europeu, que tem um acordo de Bolonha, que meio que estrutura a questão de créditos e questão de organização dos cursos, não só de medicina, mas como a maioria dos outros cursos que tem alguma regulamentação. A gente então não tem essa pausa, ou melhor, essa finalização da disciplina acadêmica, a gente vai até o 6º ano, que no fundo a gente acaba sendo um pouco prejudicado por ter talvez menos prática do que aqui no Brasil nós temos, e talvez tenha um pouco mais, digamos assim, de um aprofundamento acadêmico. Então tem essa vocação diferente, que é uma curiosidade, inclusive, é que lá quando você fala em fazer medicina, geralmente alguém vai te dizer assim, nossa cara, mas tu vai fazer 10 anos de estudo, é isso mesmo? Porque eles encaram a formação médica como o fim da residência, não como o fim da graduação. Outra diferença, assim, que geralmente quando você termina a graduação aqui no Brasil, você tem espaço, né? Eu morei no Brasil 26 anos, então... um pouco a gente, mesmo não tendo cursado medicina aqui, a gente acaba aprendendo com amigos, vocês no caso, inclusive, que tem espaço para você, depois de formado, ir trabalhar diretamente, talvez fazendo plantão, talvez numa unidade básica de saúde. E no cenário europeu é um pouco diferente. Você pode trabalhar como médico. No final da nossa graduação, nós somos habilitados como médicos. Inclusive, agora na Itália, antigamente tinha um teste de estado que chamava, como se fosse a ordem da OAB aqui no Brasil, né, que você tem um teste para certificar que você está qualificado. Na Itália, isso existiu até 3 ou 4 anos atrás. E agora foi abolido porque todos os resultados dos egressos de medicina eram suficientes, não precisava mais fazer esse teste. Mas eu quero dizer que, mesmo assim, poucos vão para a área profissional diretamente, porque o espaço é muito limitado para o profissional de medicina, para o médico recém-formado lá. Você pode fazer, por exemplo, a guarda médica, que falam que é
você atender o paciente que tem um médico específico, né, que lá você tem um médico de família, você pode atender esse paciente no final de semana, mas não é o plantão médico, não é emergência. Assim, são alguns, estou falando assim de maneira geral, algumas diferenças, assim, os mais gritantes, que quando você pensa em fazer medicina aqui e fazer medicina lá, você tem que estar ciente que não vai ser igual. Tem alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, também depende do ponto de vista, mas tem algumas diferenças, assim. Aproveitando já, então, que você entrou nessa seara do sistema, né, de diferenças do sistema, pode falar um pouquinho como que é a diferença do que você sabe, né, a respeito de como funciona o SUS aqui no Brasil, o sistema de saúde do nosso país e como é o sistema de saúde na Itália, assim, só para que os nossos espectadores possam entender um pouco essas diferenças? Perfeito. Lá, assim como no SUS, assim como no Brasil, tem o SUS, lá tem o SSN, que é o Sistema Sanitário Nacional. É um sistema, os modelos são muito parecidos, é universalista, então todas as pessoas têm direito têm acesso ao sistema e, inclusive, é um orgulho nacional. Assim, eu vejo que tem menos a questão de crítica, né? Tem muita gente no Brasil que eu vejo que critica o SUS, assim, lá é um pouco menos, mas também tem críticas ao sistema. Mas, a grosso modo, ele é muito similar. As diferenças são basicamente que na assistência básica, lá, em vez de ter uma unidade básica de saúde, geralmente você como indivíduo tem um médico que é o teu médico de família. No início da vida você vai ter o teu pediatra, que ele vai te acompanhar dos 0 aos 14 anos, e dos 15 em diante é um médico de família. Essa é uma profissão que requer formação. São 3 anos de residência para se tornar médico de família. Então, você vai ter teu consultório, mas você vai fazer é um concurso para você entrar, fazer parte desse corpo. Você não pode, digamos assim, sendo apenas graduado em medicina, atuar como médico de família, até porque é uma parte do sistema de saúde. Você tem que ser acreditado pelo Sistema de Sanitário Nacional para ser um médico de família, que inclusive tem umas questões de remuneração, são bem particulares. Você, dependendo quantos pacientes você tem na tua carteira, você recebe um valor X. Um médico de família pode ter até 1.500 pacientes, e um pediatra até 800 pacientes. São particularidades. E outra coisa particular é que o sistema ele é único, ele é um sistema universalista, mas ele conta com a participação monetária dos pacientes. Não é tudo gratuito. O médico de família, ele é gratuito, acesso livre. Antes da pandemia você não precisava nem marcar consulta, você podia simplesmente se apresentar no consultório, que seria atendido na hora, geralmente. Se morasse em um grande centro, talvez demorasse um pouquinho mais, mas eu nunca levei mais de meia hora numa consulta, assim, esperando. E agora, depois da pandemia, ficou um pouco mais regulamentado essa questão, para não ter muitas pessoas nos consultórios. Agora requer um prévio agendamento. Pelo menos a realidade minha lá em Roma, não sei como é em outros lugares menores. Mas caso a pessoa tem uma renda considerada baixa, ela tem isenção praticamente total de todos os custos do sistema, e também os custos são bem limitados. Assim, uma consulta especialista vai custar no máximo, não sei, 30 euros, uma coisa do gênero, assim. E quando você vai numa internação, você também tem participação, mas é limitado a nem uma centena de euros. Então, se você tiver renda para isso. Se você não tiver renda para isso, também é completamente gratuito o sistema. E posso dizer que atende legal. Não conheço a realidade de toda a Itália. Na Itália tem um gradiente de desenvolvimento similar ao nosso. Lá a região que desenvolveu, né, a parte industrial, depois da Segunda Guerra, teve, em função do Plano Marshall e outros incentivos econômicos, a região norte desenvolveu muito. Então, é um dos motores da economia europeia, a região da Lombardia, ali, da região do Torino, onde tem a Fiat, enfim. E o sul ficou um pouquinho mais agrário, então, naturalmente, tem um pouco de diferença no desenvolvimento, mas lá em Roma, inclusive, a gente recebe bastante pacientes do sul da Itália, porque de vez em quando falta alguma especialidade que não tem uma demanda muito grande, então acaba se concentrando tudo lá. Mas, a grosso modo, eu acho que está sendo bem atendido lá. Obviamente que o tratamento, por ser um sistema que atende todas as classes, digamos assim, para quem vive aqui no Brasil e a classe média e tem um plano de saúde, você vai lá, chega para ser atendido no hospital, às vezes tem um cafezinho, chama teu nome, chama assim, lá não, é um pouco mais rústico o sistema.
Porém, a população italiana está acostumada e no fim você acaba tendo o serviço. Obviamente não é perfeito, né? Mas Como é que funciona a questão da medicina privada, assim? funciona a questão do plano de saúde como nós temos aqui no Brasil, ele existe, mas ele é assim, minúsculo. É uma fração muito pequena da população que tem um plano de saúde privado. E é uma coisa assim que eu acho que eu não conheço ninguém, particularmente, que tenha um plano de saúde. É uma coisa assim que para super ricos, digamos assim, deve ter um atendimento todo particular. Mas a medicina privada existe. Existem clínicas de imagem privado, muitas. Existem consultórios privados, muitos. Inclusive, tem muitos médicos que complementam a renda do atendimento no sistema público no particular, né, para fazer mais horas. Existem médicos também que estão nos atendimentos básicos do sistema de saúde justamente para angariar pacientes, né? É uma estratégia. Porque uma coisa que é bastante diferente lá é a relação do rendimento que o médico tem da população. Digamos assim, hoje a população não é tão desproporcional à questão salarial, sabe? Então, não é um sonho por questão financeira ser médico na Itália. Até porque o acesso é um pouco mais democrático, né? Tem um pouco mais de vaga em relação a interessados. Tem sim uma discrepância bem grande, não é fácil de entrar. A gente pode entrar nesse assunto depois, mas digamos assim que não vale tanto a pena, entendeu? Fazer medicina financeiramente. Que é algo bem diferente da realidade brasileira, assim, se for para pensar. Né? Acho que é um ponto que a gente pode entrar agora, né, William? Podemos. Também podemos, como eu acho que o nosso podcast ele também tem essa proposta de mostrar como é a trajetória do estudante, não só aqui no Brasil, mas também nesses casos de um estudante internacional, falar um pouco da rotina, de como é, e daí também podemos falar como que o Egon entrou, só para a gente prosseguir nesse tópico da vida de estudante, antes de passar para a próxima etapa, se você puder falar para nós assim, como que é a rotina do estudante lá, para a gente ter uma ideia. Eu posso colaborar então até o 4º ano, que é o ano que eu estou, eu posso descrever bem. O curso que eu estou, que digamos, a Universidade de Roma, a Sapienza, ela é como se fosse, vamos fazer assim um paralelo, como se fosse a USP. Porque ela é muito grande. Ela é a maior universidade da Itália. Ela tem milhares, não sei se chega a quase 100 mil pessoas envolvidas. Não digo só estudantes, mas entre corpo, doutorandos e mestrandos e tal. E tem vários polos também dispersos. Tanto que só na área médica são cinco turmas paralelas de medicina. São canais que chamam canal A, B, C, D e E. E tem o canal F, que é o canal em inglês. Lá tem medicina em inglês também, que foi o que me motivou a ir para a Itália lá atrás. Era medicina em inglês. E cada um desses cursos, dentro da minha universidade, são completamente independentes. Então, obviamente, eles têm a mesma base curricular, mas eles têm uma estruturação ligeiramente diferente. E é curioso porque vai um pouco da sorte do sobrenome da pessoa, depende, é por ordem alfabética. O meu caso é o curso C, que é Muniz, então eu estou bem no meio ali. E acontece de um por acaso o meu curso ser o curso experimental. É o curso onde eles querem fazer alguma mudança, ou implementar alguma coisa. Uma mudança às vezes que não agrega, mas acaba passando pelo meu curso, ou alguma coisa que agrega também. Alguma mudança nova passa. Eu sou do curso cobaia lá. E nós somos em 150 alunos por turma. Então é aquela universidade de filme, né? Filme americano, que é lá o professor na cátedra, lá na frente, aquela cátedra enorme. E aquele auditório atrás, assim, em escala, né? Inclusive, a Sapienza é uma universidade bastante antiga, então é tudo de madeira, assim, aqueles auditórios de madeira. Inclusive, conforto não é uma parte da nossa realidade lá. A coluna fica bem judiada, assim, depois de algumas horas sentadas lá. Mas quando chega às horas práticas e horas laboratoriais, aí são divididos em pequenos grupos, depende do tipo de prática, até de 2. Geralmente nunca sozinho, geralmente em 2. Então a gente tem um tempo com os professores e os preceptores. E os primeiros anos, o primeiro ano particularmente é quase só aula frontal. E aí, com o passar do tempo, começamos a frequentar os laboratórios e o hospital, propriamente dito. Até o momento que eu estou, a gente não está ainda fazendo nenhum estágio obrigatório.
né, como seria o internato aqui no Brasil. Vou começar agora no 5º ano, que lá o 5º ano começa na metade do ano, por questão que o verão europeu ele é na metade do ano, então muda todo o calendário. O ano acadêmico começa em outubro e setembro. Mas, o que mais que eu posso contribuir com isso? Que é, assim, daí a minha jornada, no meu canal, ele começa, depende do ano, das 8 ou até as 10 da manhã, depende, e é tudo concentrado até meio-dia ou 2 da tarde. E aí tem uma janela de almoço, que o almoço sanitário é completamente diferente no Brasil, a gente não costuma parar, e ele é mais tarde, é 1h da tarde. Então, aí minha rotina volta em torno das 3 da tarde, em laboratórios ou no hospital, e vai, dependendo do dia, até as 6, 7 horas da noite. E agora, nas fases finais, que eu não vivenciei ainda, mas eu vejo pela organização do meu canal e dos meus colegas, geralmente o internato a gente faz partes dele no começo da manhã, das 7 até as 10, todo dia, e aí das 10 em diante mais aula, e no final do dia mais um pouco ainda de área de estágio dentro do hospital, né? Mas depende muito do curso que você está e da universidade que você está. Então, eu estou falando da minha experiência no canal C de Medicina da Sapienza. Não existe, assim, uma regra única, né? Deu para perceber que é uma matriz curricular bem diferente da realidade geral aqui no Brasil, né? A gente tem os 3 momentos, né? São 3 etapas bem específicas e bem marcadas, né? Ciclo básico, 1º e 2º ano, ciclo clínico, 3º e 4º ano, internato, 5º e 6º ano. Então a gente pôde perceber que tem uma certa diferença, que nem você mesmo falou, né? Talvez um aspecto mais cientificista, mais focado, né, nos fundamentos teóricos e científicos da medicina. Né? Esse vale a pena comentar. Outra diferença basilar da medicina lá é que nós temos, no final de cada disciplina, mesmo se ela for de 1 ano, ou 1 ano e meio, ou 6 meses, geralmente é apenas um exame final, que é composto de uma parte escrita e uma parte oral. Às vezes um pré-teste escrito, onde é múltipla escolha e você vai ser selecionado para passar para as próximas fases ou não. E aí depois um teste escrito, geralmente questões abertas, nesse caso, dentro desse teste escrito, dependendo, né, quantas fases tem. E no final um teste oral, que algumas provas você faz a prova escrita, você não sabe bem ter o resultado ainda, o professor na hora de fazer a prova oral, ele pega o exame na mão e vê que você errou tal coisa. Então me explica aí com tuas palavras o que é essa coisa aqui. Ou tem até algumas que é só oral, por exemplo, medicina, anatomia, aliás, era só oral, chegava lá na frente, o professor argumentava, mostrava alguma coisa, tinha que só descrever. Mas eu acho que isso é similar aqui, né? Mas bioquímica completamente oral é bem traumático, assim. não é muito agradável. Prova oral é algo que a gente não tem, por mais aqui... que eventualmente tenha alguma coisa, é algo que não é... Aqui eu acho que se a gente tem, pelo menos aqui na nossa universidade, tinha algumas coisas mais na anatomia mesmo. No primeiro que é prática, né? né? O que é prática, naturalmente, se faz oral, mas o que às vezes é teórico, fazer oral é um empecilho a mais, assim. E em outro idioma também complica um pouquinho mais. E para quem é estudante brasileiro que estava acostumado, no meu caso, pelo menos que eu vivenciei, era ter provas espaçadas em um intervalo menor, por exemplo, cada 2 meses tem uma prova, eu digo pelo meu hábito de estudo anterior, chegava uma semana, 2 talvez antes da prova, estudava bastante e fazia a prova. Hoje, o que eu apanhei lá, inclusive, estudar 2 semanas antes da prova não tem... É um exame? Não tem nem condição. Geralmente a gente começa a estudar para aquele exame em particular, uma jornada de vamos dizer, fisiologia. Tem 1 ano de matéria para nós e é uma prova só no final. Nossa. 2 meses e meio de estudo, meio que diário, assim, para você conseguir chegar lá e descrever um processo no gogó, né? Então... Em geral, os alunos têm dificuldade nessas provas? Como é que é a questão da aprovação dos alunos? Eu acho que eles estão acostumados, porque eles, desde o ensino médio, isso é uma particularidade da Itália, não sei como é os outros países na Europa, é natural ter prova oral para eles. Então, assim, aquele nervoso que eu passava no começo, eles já não passam que é o momento de estar na frente do professor e você saber que ele sabe tudo que você quer falar para ele. Eles já não tem mais tanto gelo, assim. Estão acostumados com esse modelo de exame. Tem que começar a estudar antes e tal. E, então, eu acho que eles têm um pouco mais de facilidade, mas a aprovação não é tão grande, tanto que funciona assim. Vamos dar um exemplo de um semestre, ou matéria de 1 ano.
O meu ano letivo começa em outubro, aí eu tenho a aula até o Natal, até tipo dia 23. Aí eu tenho intervalo até a primeira semana de janeiro, geralmente dia 5, 6 de janeiro, depois do final de semana recomeça. E aí até 31 de janeiro eu tenho aula, e aí em fevereiro eu não tenho pausa, eu tenho prova. E aí eu tenho 2 oportunidades de fazer uma prova. Então eu fiz uma matéria, eu tenho presença nessa matéria, e aí eu vou fazer a prova daquela disciplina. E eu tenho geralmente 2 oportunidades, nessa prova que se chama de período invernal. E aí em março já recomeça de novo o semestre. Em março até 1º de março até 31 de maio é o segundo semestre. E aí os alunos têm junho e julho para fazer as provas. Então aí geralmente na janela estiva de verão tem 3 oportunidades de fazer essa prova. Você pode reprovar uma e fazer a outra. Depende do professor, ele fala que se você reprovar numa, você só pode fazer 2 depois, porque eles consideram que às vezes 2 semanas, 3 semanas de intervalo não é suficiente para você ter conseguido ganhar fluência naquela disciplina. E aí em setembro, que geralmente é o meu caso, eu tenho que fazer mais alguma prova porque não foi suficiente essas janelas aí de prova. Mas na verdade, meu caso, eu falo brincando, que é o caso de 90% dos estudantes. A gente tem a pausa em agosto, que é por isso que eu estou aqui agora. Mas agora em setembro eu vou ter prova, então eu retorno para lá semana que vem e tem mais uma janelinha de prova. E 1º de outubro começa daí o próximo ano letivo. William, ainda nesse tema, não sei se... Acho que já cabe abordar agora a questão do contato com o paciente, que é algo que a gente estava conversando com o Egon antes, né, Egon? Quais são as diferenças do contato com o paciente e a inserção de vocês como acadêmicos dentro do serviço de saúde na Itália? São gigantescas. Eu tive a oportunidade de conhecer, por relatos, principalmente do William, e agora conhecendo a universidade, eu vejo que a formação, digamos, das soft skills, né, que as habilidades de base do médico, elas são muito mais desenvolvidas aqui por questão de ter uma maior proximidade com o paciente. Lá a gente tem, por questões legais, eu não posso ter eu sou bem limitado na questão de como interagir com o paciente. E então eu estou sempre estou monitorado, nunca estou sozinho com o paciente. Não que isso aconteça aqui, mas eu quero dizer assim, que até a interação física com o paciente eu posso até um certo limite, sabe? Palpação, exames objetivos, isso sim. Mas eu vejo que é muito mais distante, assim. Então por isso que lá é difícil você parar com 6 anos de medicina, porque você não tem toda a experiência prática que aqui no Brasil você tem. Eu acho que um médico italiano, né, que vai ser o meu caso, eu vou ter uma capacidade, e já tenho, eu me sinto preparado em algumas coisas para fazer alguma análise aprofundada, embora aqui no 4º ano eu não consigo juntar ainda, né, de uma maneira, como quando eu converso com o William, que já está no 5º ano, que ele consegue ter uma fluência maior de uma área e juntar com outra. Eu ainda não alcancei esse nível de fluência na medicina, mas o embasamento científico eu me sinto bem preparado, sabe? Mas, inclusive a pandemia, eu fui afetado particularmente pela pandemia, porque quando eu estava começando a ir para a área clínica, que eu iria fazer os exames objetivos dos pacientes, eu tive que fazer com os meus colegas, porque questões sanitárias na época, né? Então eu acho que tem bastante diferença nessa área, sabe? Lá o médico, quando se forma, ele tem, como eu comentei antes, tem oportunidades de trabalho um pouco mais limitadas. Vai trabalhar com o entre aspas, INSS deles lá, fazendo laudo, vai trabalhar como médico de seguro viagem para viajantes, como o turismo é uma grande fonte lá, é bem normal você ter bastante médicos que trabalham atendendo quem está viajando com dor de garganta, dor de cabeça, alguma coisa assim. Porque embora a saúde seja universalista, ela só vai atender universal, inclusive o estrangeiro, no pronto-socorro, né? Se você precisar de alguma consulta, aí tem que ir para o particular, né? Um médico recém-formado não entra num pronto-socorro? Não. Agora, na questão do Covid, sim, foram chamados muitos, mas sempre como mais assistente, auxiliar, assim e tal. No pronto-socorro é só o médico emergencista. A guarda médica, que seria a guarda médica que eu comentei antes, é para não urgência. Então, eventualmente, você pode ter contato com um médico não especialista no pronto-socorro, mas coisa bem limitada. E dentro do posto de saúde é necessário a residência em medicina de família? Sim. Na verdade, o médico do posto de saúde para nós aqui, ele não existe lá, né? O médico de família, ele está fora, ele está no consultório privado dele, ele recebe uma remuneração... Dentro da remuneração do médico de família na Itália, ele tem que pagar as custas dele com consultório, com
com secretária, assim, é um sistema bastante diferente. Geralmente nem tem secretária alguns médicos, é direto contato com o paciente. Tá certo, eu acho que deu pra gente ter assim, uma perspectiva mais ampla, né, de como é o sistema de saúde, bastante diferente da nossa realidade aqui, né? A matriz curricular também é bem diferente da nossa atual matriz curricular aqui no Brasil. E eu acho que agora a gente pode partir para uma outra etapa aqui da nossa conversa, que é uma das partes que talvez da nossa conversa tenha mais assunto para render, né? Que é como é que você encontrou a medicina na Itália, o que te motivou a estudar na Itália? Sim. Eu já não comecei com 17 anos medicina na Itália, né? Eu tenho um pouco mais de carreira antes da medicina. Eu sou formado em administração pela Federal de Santa Catarina, então eu saí de casa para estudar. Na época, eu já tinha a intenção de estudar medicina um pouquinho antes, fazer vestibular, mas eu, por diversas questões, eu achei que estava um pouco longe na época de conseguir ingressar numa universidade pública, que eu queria estar na universidade pública, eu queria estar na Universidade Federal. Na época eu tinha uma visão assim, até por questões financeiras, eu não queria, né, partir para essa dificuldade familiar, que não seria, mas enfim. E então eu optei por fazer um curso que me colocasse no mercado e saísse de casa e começasse a seguir uma vida um pouquinho mais rápida. A administração, que foi, cara, assim, minha formação, eu sou bem satisfeito com o que eu vivi até agora, mas chegou uma etapa do meu caminho, eu já estava gerenciando uma empresa, em que, devido ao cenário que eu estava inserido, eu estava numa indústria, que não era uma coisa que eu tinha muito interesse, foi assim, se desenvolvendo um cenário em que eu decidi sair daquilo que na verdade, quando eu estava lá, eu tive uma, entre aspas, crise de meia-idade e comecei a ver assim que quem eu queria ser, eu não estava me tornando por aquele caminho. Então eu fiz um planejamento de vida, eu vi quem que eu queria ser no futuro, lá com, sei lá, 50, 60 anos, e vi que eu estava me distanciando muito dessa pessoa que eu queria ser. E devido à minha insatisfação no momento, eu falei assim, não, acho que se eu for para eu mudar a minha trajetória, uma oportunidade é agora. E até, inclusive, durante a minha graduação, eu já tinha interesse em fazer medicina, mas eu achava que ia ser muito velho, né? Eu falava, nossa, eu vou estar me formando em medicina com 28 se eu parar agora. E eu comecei com 28 em medicina, de fato, né? 27 para 28. Mas é um amadurecimento que faz a pessoa enxergar um pouco diferente o tempo, né? Mas, então, nesse período, eu fiz um planejamento de vida, eu escrevi o que eu queria ser, quais eram os intervalos de tempo que eu estava disposto a empenhar naquilo, né? Também uma pessoa não pode querer correr atrás de uma coisa e ficar insistindo, passando anos e talvez não alcançar. Tem que adaptar à realidade, né? Eu me dei um intervalo de 3 anos para conseguir ser aprovado em medicina. Passei no segundo ano, que o primeiro também foi encurtado um pouquinho, porque eu tive que sair da empresa que eu estava trabalhando e parar tudo, estudar e fazer um vestibular novamente na Itália. E eu encontrei porque eu já estava insatisfeito com a minha área na época e eu comecei a pesquisar o que fazer de doutorado, ou até um mestrado, mas queria doutorado na época, na Europa. E em particular na Itália por questão familiar. E eu olhava os temas e não me interessavam mais naquela época, eu não estava interessado em temas da área econômica. E como eu comecei a querer entender mais como funcionava o sistema de educação na Itália, eu encontrei como funcionava a graduação. E quando eu vi como funcionava a medicina, eu fui lá e vi que tinha medicina em inglês. Eu não era fluente em italiano na época ainda, mas eu era fluente em inglês. E eu falei, caramba, tem medicina pública em inglês na Itália. E eu falei, bom, vou baixar a prova aqui, vou entender como é que funciona, numa dessas eu arrisco, né? E eu lembro até hoje, era dezembro de 2016, eu estava em casa lá, baixei a prova, imprimi. Falei, cara, quais são os parâmetros dessa prova aqui? São, na época, e ainda eu acho, são 100 minutos para 60 questões, divididos em 20 de raciocínio lógico, 16 de biologia, 12 de química, 4 de física e 4 de matemática. Então, assim, é bem focado no que o estudante de medicina vai estudar depois. Eu falei, cara, eu acho que eu vou tentar fazer essa prova. Eu baixei. E a pontuação mínima era 20, né, até hoje, né, em termos de pontuação, e a pontuação para conseguir ingressar era em torno de 60. Eu fiz 21. Eu olhei aquilo e falei assim, cara,
eu acho que dá para tentar, com um tempo de estudo aqui, ser aprovado nessa prova. Eu vi qual que era a relação candidato-vagas, que na época acho que era 12-1, porque lá funciona assim. É similar com o que o Enem está se tornando aqui no Brasil. Você faz, né, uma prova, você escolhe o curso que você quer cursar. No caso, são poucos que têm acesso controlado, a maioria é acesso livre, medicina, odontologia, engenharias, que tem algum filtro assim, inicial, a maioria é acesso livre. E então eu decidi fazer essa prova. E tem uma graduatória nacional. Você faz uma pontuação, você vai sair tua pontuação dentro de todas as pessoas que fizeram a prova naquele ano, foram 72 mil pessoas, eu acho, naquele ano. Que no segundo ano, no ano que eu fui aprovado, né? Vamos falar então. E na hora que você faz a prova, você seleciona uma lista de universidades com preferência. A universidade número 1 é essa, 2, tal, 3. E eu estava em Milão na época. Eu decidi ir para lá porque eu achava que até o ano passado eu precisava, na verdade, trabalhar. Então eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo lá na Itália. E quando saiu, fiz a prova, saiu o resultado. Eu acabei caindo não nas primeiras que eu gostaria de ficar na área de Milão. Eu selecionei várias lá na região. Eu fiz o filtro, as de excelência primeiro, lá naquela região, e aí depois coloquei em Roma como um guarda-chuva e acabei caindo. Porque a minha opção em Roma, acho que era a 5ª opção, uma coisa assim, de 32 opções. E eu tentei fazer com o foco em inglês, mas nesse um ano que eu fiquei lá, eu acabei evoluindo no italiano bastante, e eu fiz nos dois. E por uma questão de, não sei se sorte, azar, a minha prova em inglês teve umas dificuldades lá, na execução da prova, não minha, mas as particularidades do dia do exame lá, eu não fui muito bem na prova em inglês, acabei ficando com uma pontuação baixa, não teria ficado nas melhores universidades. E no curso, na graduatória do curso em italiano, eu fiquei bem posicionado, que é uma surpresa para mim, que todos os simulados que eu fazia, eu ficava assim, numa posição muito boa em inglês e uma posição não, às vezes nem conseguiria nem passar no simulado que eu fiz em italiano, porque a interpretação de texto em italiano gera mais dificuldade, né, a mais. E no caso, no ano que eu fui aprovado, aconteceu essa diferença que eu fui bem no italiano e decidi, então, já que fui bem, fiquei nas melhores universidades de italiano, vou fazer o curso em italiano. Então, foi mais ou menos assim a tomada de decisão, porque quando eu estava no ensino médio, eu gostava de estudar psiquiatria, que era o que me motivou a seguir a área de medicina. E depois entrando na medicina, você vai conhecendo mais coisas, mas hoje eu acho que psiquiatria ainda está entre as áreas que me interessam mais. Vestibular bastante diferente, né? Totalmente diferente da nossa realidade de ensino fundamental, médio, né? Então, uma diferença bastante importante. E tem uma coisa que eu acho que ele tem que pontuar, William, que talvez eu acho que já seja o momento, né? Tu já foi para a Itália com família. Eu só quero complementar isso. Tá. Que era esse gancho que eu faria e eu quero complementar, assim, para, vamos dizer, trazer uma perspectiva. Porque muitos dos estudantes que entram na medicina aqui no Brasil, hoje em dia a gente vê muitos estudantes entrando jovens, né, 17 anos, às vezes lá direto do ensino médio, e começam a encontrar algumas dificuldades, né, para estudar, acham difícil memorizar as coisas, estudar anatomia e tudo mais. Então eu estou querendo que o Egon conte assim para nós e para quem nos estiver ouvindo ou assistindo, como que é estudar anatomia e todas essas outras disciplinas Italiano? Que a gente precisa estudar em italiano, tendo que cuidar de filho pequeno e dar atenção para a esposa em casa. Fala aí para essa galera mais jovem que acha que é difícil estudar anatomia em português com a mamãe fazendo comida em casa. Vou dar um contexto então da minha vida. Como eu tenho já um pouco de carreira antes, né, da medicina, eu quando fui para a Itália, estava saindo de uma empresa aqui e eu já era noivo. Eu tinha feito uma viagem anterior, tinha pedido minha esposa, hoje esposa, né, em noivado, e eu estava planejando casar em 2018. E aí chegou o final de 2016 e eu com essa ideia, eu noivei em 2016, inclusive, no começo de 2016. Eu tava com essa ideia aí, eu lembro até o dia, foi acho que dia 20, eu tava sozinho quando eu decidi fazer a medicina, a gente morava separados, morava em Pato Branco, no Paraná, e a minha esposa em Florianópolis. Na época era tua namorada, desculpa te interromper, minha só noiva. Era noiva já, Nós né? morávamos separados, eu tinha terminado meu curso em
na UFSC, eu saí do trabalho que eu tinha lá e eu fui convidado para uma empresa no interior do Paraná, fui lá para Pato Branco, que é, né, minha família mora lá. E eu fiz esse meu planejamento, né? Eu já estava em processo desde o começo de 2016, já estava no processo assim, de amadurecimento da ideia de continuar estudando. Eu me sentia um pouco estagnado assim, do ponto de vista de conhecimento. Embora eu estava evoluindo na área empresarial, até eu estava liderando lá um grupo de empresários jovens na época, estava bem legal, assim, mas a parte de conhecimento formal me faltava. Eu gosto de ter uma linha bem clara do que eu quero estudar, sabe? E a área da ciência eu sentia que faltava em mim. Embora a medicina tenha assim margem, né, para discussão, não é uma matemática, mas é um pouco mais científico, uma coisa que eu gosto bastante. Mas voltando para o ponto família, dia 20 eu fui para Florianópolis daí depois do Natal para encontrar a São José, na verdade, mas é a região metropolitana. Encontrar minha agora esposa, a Bia. E no dia 27, se não me engano, eu apresentei, 27 de dezembro de 2016, apresentei meu plano. Falei, olha, eu, por causa disso, eu decidi essa coisa aqui. E estou te convidando para ir junto comigo agora para a Itália, fazer a primeira tentativa de prova da pré-medicina em 2017. E não era muito esperado, né, um convite assim, mas ela topou. E daí a gente fez um casamento às pressas, digamos. Não às pressas, mas um casamento mais simples do que era o planejado na época. Foi um casamento só no civil, só com as famílias, só com o primeiro núcleo familiar e tal. E então, no ano 2017, em finalzinho de agosto eu fui, porque a prova geralmente as provas são na primeira e segunda semana de setembro, prova vestibular. E ela foi, porque ela também trabalhava, né? Então ela teve o emprego dela aqui. Ela foi para lá em novembro, se não me engano, sozinho em novembro, algo assim, fiquei lá um tempo sozinho. E então, a primeira vez que a gente foi morar junto já foi fora, né? E lá eu comecei a trabalhar, eu decidi que eu queria fazer um trabalho braçal, né? Falei, não quero nem usar a cabeça, quero estudar com a cabeça. E aconteceu uma série de coisas lá que depois de um tempo eu estava já no meu trabalho dos sonhos, que antigamente na área de administração seria, estava fazendo até ponte aérea Londres e Milão, era uma coisa assim que eu sonhava que um dia eu queria fazer, e só que daí... Vou te perguntar na sequência isso, mas continua o raciocínio. Tá. E aí, isso era já em fevereiro de 2018, a minha esposa, né, vendo o desenvolvimento da empresa que eu estava trabalhando, eu estava envolvido em projetos já comerciais e estratégicos dessa empresa lá, que era a inglesa. E ela há pouco tempo já, ela deu muita sorte também, ela conseguiu um trabalho em Milão que conseguia pelo menos pagar os custos que a gente tinha de subsistência lá, digamos assim, né? Até sobrava um pouquinho, juntando com um trabalho que eu poderia fazer lá para complementar. E ela jogou a real, falou assim, olha, eu vim contigo para cá para tu estudar medicina. E tu tá trabalhando num trabalho que tu fazia antes no Brasil, então não tá fazendo sentido para mim estar longe da minha família, que é uma coisa que eu prezo muito, né, ela falando, e você tá aqui fazendo um trabalho normal, né, bom, mas não era o teu propósito. Então, ela me deu essa prensa e eu falei, não, então peraí. Eu me demiti no dia do meu aniversário, foi meu presente que eu dei pra mim, em fevereiro, e a partir daí eu comecei a fazer, estudar das 8 da manhã até as 18 horas, que era o tempo que ela estava fora de casa, e aí de noite ela chegava, fazia uma coisa para comer, e eu pegava a bicicleta e ia fazer entrega de comida fazia entrega na rua, né? Esses aplicativos, saía de bicicleta e fazia entrega, e era a complementação da renda que eu fazia na época. E eu passei em Roma depois no ano seguinte, 2018, a gente migrou para lá, e só que a gente já não tem mais 17, 18 anos, né? Então a gente tinha um plano já de família e eu sabia que a gente ia ter filho no meio dessa caminhada aí. E tanto que hoje estou esperando meu segundo filho, né? Segundo. E teu primeiro nasceu? O Léo Belo nome. O Léo nasceu dia 26 de março de 2021. Pandemia. Pandemia, Como é que foi pra você isso? Cara, foi fantástico. É um filho, né? Então, é uma realização de um sonho. Embora esteja agora mais difícil, né? A jornada. Mas... eu acho que quando você tem um planejamento,
você tem que saber que vai ter dificuldade no caminho e ajustar, né? Então, eu, por exemplo, quando eu decidi que eu ia fazer o vestibular lá, eu me dei 3 anos. Falei assim, não, se eu não passar em 3 anos, eu mudo de história aqui, porque aí talvez eu não tenha nem capacidade para passar nisso. A questão de família, eu sabia que ia ser difícil. A Bia, eu tô aqui graças a ela. A gente tem uma parceria muito legal. Ela assumiu assim a família nesse momento. Eu ajudava a trabalhar um pouquinho até o nascimento do Léo. Depois do nascimento do Léo, eu parei de trabalhar total, porque eu tinha que me dedicar à família, né? Tem que estudar e o tempo extra é família. Então, é uma vida assim que você tem que ter bem claros os objetivos. Claro que a gente tem amizades, desfruta da vida e tal, mas quando você toma uma escolha, você tem que saber que você vai renunciar a algumas outras coisas, né? Renunciar a algumas coisas que, se é uma renúncia, tem que saber que não vai fazer falta para você. E você consegue viver sem aquilo. Então, hoje, a Bia trabalha, ela consegue dar conta das nossas necessidades e eu estou dedicado para a medicina. E a gente tem nosso filho lá que vai na creche desde a primeira infância, porque é a nossa realidade, a gente não tem família lá. E estamos nos preparando para receber o segundo. Que alegria, cara. Uma menina. Uma menina, a Catarina. É isso aí, cara. Eu acho que, assim, nosso propósito aqui como podcast já o nosso nome diz, né? Uma mentoria acadêmica de estratégia, trajetória e objetivo. E eu acho, para mim, assim, como teu amigo e conhecendo a tua trajetória, a gente conversou antes, né? E pedimos para você contar essa história da tua trajetória, porque a gente vê que muitos estudantes, principalmente os mais jovens, eles têm uma percepção, né? Como a gente já falou hoje, uma baixa tolerância à frustração, né? E eu acho que alguns exemplos que nem esse, assim, de abdicações, tanto por parte da tua esposa, né, a Beatriz, em ter abdicado de família e amigos para acompanhar nesse propósito de vocês, né, como casal e como família, e depois da tua parte de abdicar de algumas questões de trabalho, né, de auxiliar em casa em termos financeiros, para se dedicar aos estudos e poder também se dedicar à família, à esposa, ao filho. Isso é uma coisa que talvez muitos dos nossos espectadores que estejam nos vendo não tenham uma percepção do quão complexo, digamos, digamos assim, que é esse contexto de ser um estudante de medicina, que a gente sabe que tem uma demanda de carga horária propriamente dita do curso bem alta, e poder também dar conta do aspecto familiar. Nós temos alguns colegas aqui dentro da nossa universidade que também têm família, têm filhos, e para nós, eu e o Léo, né, eu falo que nós não temos ainda família nem filhos, a gente já sabe que tem uma demanda grande, então a gente fica imaginando para quem tem que dar conta, além da graduação, tem que dar conta também da família, dos filhos. Então isso é bem legal, assim, trazer esse exemplo para a galera que está nos assistindo. Cara, já que o propósito de vocês é a mentoria e objetivos e a trajetória, né? Então eu vou falar algo, vou dar uma contribuição aqui que eu acho que é interessante para quem está começando, quem quer estudar medicina ou está encontrando dificuldade na medicina. Ou qualquer outra coisa, na verdade, na vida. Não, a medicina é só o que nos traz em comum aqui hoje, mas... Um plano de fundo. Isso, exatamente. Cara, dificuldade na vida, tudo é difícil na vida. Só que eu acho que quando você vê alguma coisa distante, assim, eu durante a graduação, primeira graduação, uma coisa que eu queria muito era a experiência internacional. E eu saindo lá de Pato Branco, nunca dei muita ênfase em línguas, embora tive aulas, mas nunca foi na época do meu, digamos assim, eu era tanto imaturo do ponto de vista profissional no meu ensino médio. Não tinha uma visão de como seria depois, o que eu precisava depois, queria viver minha vida ali e tal. Então, quando eu cheguei na minha graduação, na primeira graduação, eu olhava para frente e falava assim, meu Deus, tudo que eu tenho que fazer para fazer o que eu quero está muito longe. E aí eu vi que, por mais difícil que a coisa seja, eu consegui, eu participei de fórum de negócios na Rússia, com tudo pago, na Argentina, fui fazer intercâmbio no Canadá, com bolsa de estudo. Então eu tive que aprender idioma, tive que fazer um monte de coisa assim.
E, cara, por mais difícil que seja, se você colocar na cabeça que você vai fazer aquilo e você montar um plano de ação e seguir o plano de ação, muita chance de você conseguir, porque muita gente vai desistir só de ver que aquilo lá é difícil, cara. É incrível. Se você conversa com as pessoas e fala assim, não, pô, mas aquilo lá tá meio difícil, né? Aí o cara vê como é que é a concorrência, vê que vai ter um monte de trabalho e fala assim, não, cara, eu não vou conseguir. Só aí, para quem conseguiu, já eliminou 95%. Você vai ter que disputar, na verdade, com 2, 3 caras só. Porque o resto já desistiu no caminho, entendeu? É mais ou menos assim. E eu tenho muito a filosofia de que se você não trabalhar para você não colocar um objetivo para você e na tua hora vaga você trabalhar para você vai ter que trabalhar para alguém, para o sonho de uma outra pessoa. Eu não estou aqui falando que você tem que trabalhar para o teu sonho da vida. Você quer ser, não sei, eu queria fazer medicina em Harvard lá. Não, tem que ajustar para minha realidade. Minha realidade é, eu posso chegar até aqui, então você tem que ter um filtro, né? Tem que saber o que cabe para tua vida ou não. E montar uma estratégia, cara. Eu acho que o que me ajudou muito, na verdade, foi que eu, né, para ser a pessoa que eu sou hoje, assim, é o curso de administração, porque ele me ensinou como fazer planejamento, cara. O planejamento é uma coisa assim que todo mundo deveria fazer, uma coisa assim que, do meu ponto de vista, planejamento tanto financeiro, né, estratégico, que é o que eu ia falar agora, como financeiro, é uma coisa que, cara, ensino médio, você tem que fazer alguma coisa dinâmica, não pode ser uma aula, mas uma coisa dinâmica para o aluno, né, para o cara que é jovem ainda conseguir entender como é que funciona. Você tá lá, o objetivo é esse aqui, né? Então, como é que eu faço para chegar lá? Para chegar lá eu vou ter que fazer X, 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 Y e outras coisas. E para fazer essas coisas aqui, quais são os passos? Então você vai lá, vai quebrar aquele teu objetivo. Você tem uma visão, você tem vários objetivos, sim? Você vai ter que ir quebrando cada passo e visualizar cada passo, né? Esse daqui eu vou ter tanto tempo para executar, esse aqui eu vou ter tanto tempo para executar e escrever, independente do computador, mão. E quando você começa a fazer isso, você começa a ver que tem um caminho, sabe? Claro que se quiser ser astronauta, meu amigo, aí está sonhando alto demais. Mas se tu quer fazer medicina, quer fazer engenharia, quer trabalhar na Austrália, cara, tudo tem um jeito. Basta você escrever o objetivo, quebrar todas as etapas em etapas pequenas e se vai ter dificuldade pra caramba, você tem que saber que se você quer aquilo, você tem que renunciar a muitas outras coisas. Muitas outras coisas vai ter que renunciar. No meu caso, eu renunciei, além da minha liberdade, renunciei a recurso financeiro. Eu decidi parar a minha vida e falei assim, cara, o que vale mais a pena? No final da vida, ter 2 apartamentos ou ter a vida que eu quero ter, entendeu? Então, tem que saber renunciar, tem que saber até onde você quer renunciar para ter teu objetivo. Se você não quer renunciar nada, tua vida hoje está legal, cara, eu fico feliz por você. Mas, se você quer ter algum objetivo, você tem que saber que cada escolha é uma renúncia. Acho que esse é o principal. Quais dificuldades, assim, que tu teve no início, quando você chegou na Itália como brasileiro, assim? Estrangeiro na Itália, fazendo medicina na Universidade de Roma. Quais dificuldades você enfrentou inicialmente? A primeira é a mais lógica, a língua. Por mais que eu tivesse feito um pouco intensivo aqui antes para lá, minha origem é de família italiana e tal, mas a fluência não é tão fácil de pegar. Então acho que a primeira foi a fluência. Eu não posso falar que foi preconceito, cara. Tipo assim, eu não me senti prejudicado por ser brasileiro, até porque eu sempre, como tinha família de origem italiana, sempre conseguia engatar essa questão numa conversa, porque, cara, você tem que achar alguma coisa em comum com o grupo que você quer se inserir. Então, o meu foi sempre numa conversa que eu conheci alguém e falar, não, eu sou de origem italiana e tal. E quando eu estava estudando no Canadá, eu falava, não, vim para estudar, então você já começa também a entrar numa coisa assim. A dificuldade foi entender o sistema, cara. O sistema italiano é completamente diferente do nosso, o sistema argentino vai ser diferente, qualquer sistema de outro país vai ser diferente do que você está acostumado. E você tem que saber que está sempre usando conforto. Você vai ter que, cara, a primeira vez que você vai fazer qualquer coisa em um lugar diferente, você vai errar. Até tem uma regra que eu falo que na Itália você tem que fazer tudo 2 vezes, porque a primeira sempre vai fazer errado, sempre dá o dobro de trabalho para fazer qualquer coisa. Talvez por particularidades da Itália, mas também porque a primeira vez que vai fazer alguma coisa, você vai ter dificuldade, muita dificuldade. Então, eu acho que você tem que ter resiliência, cara. Resiliência é saber que você vai fazer errado, vão te dizer não, mas que aquilo faz parte do processo que você quer passar, né? Você tem uma coisa maior lá na frente. Tinha algum contato com algum brasileiro quando você foi ou sozinho? A minha decisão foi o seguinte.
Eu hoje, né, minha visão na minha época, o que eu tenho à disposição? Eu tenho à disposição a minha força de trabalho. Falei, cara, se na Itália é um país, né, mediamente que paga melhor e tem um custo de vida alto, mas eu acho que se eu conseguir um trabalho básico lá, pelo menos alugar um quarto, morar em algum lugar de aluguel, eu consigo. Falei, cara, na época eu tinha aqui no Brasil um pouquinho de dinheiro, mas pouco mesmo. Tinha um carro que eu vendi e minha esposa tinha um pouquinho de dinheiro também guardado. E eu pensei, cara, com isso aqui eu consigo passar o começo até eu conseguir um trabalho. E daí em diante, cara, se vira, sabe? E foi o que aconteceu. Assim, e eu decidi Milão estrategicamente porque eu sabia que Milão é como se fosse São Paulo para nós. Tu vai cair lá, vai ter alguma coisa acontecendo, entendeu? Tu vai conseguir um trabalho. Se tu tá disposto a trabalhar, tu vai conseguir um trabalho. Então, foi isso que... Por isso a escolha de Milão, por exemplo. Quer que ele conte a história da ida para Londres ou... Cara, eu acho que essa história ela vale um disclaimer aqui pra gente ouvir essa tua ida pra Londres no meio desse trajeto aí, cara, que é interessante. Se você puder contar pra nós aí. Cara, posso, é bem longo, mas... Dá uma resumida para nós. Dá uma resumida. Eu tinha entrado a trabalhar, quando eu cheguei lá em Milão, eu procurei como me inserir na sociedade italiana. Então eu achei dessas agências de trabalho. E lá eles tinham um curso chamado Busca Ativa de Trabalho. E nessa Busca Ativa de Trabalho era um curso onde tinha... inclusive era uma brasileira que ministrava esse curso, mas já foi, né, em italiano. A pessoa estava lá explicando como que é o mercado italiano, como que faz para ingressar e tal. E lá surgiu uma das pessoas que estava lá fazendo aquele curso, ela falou assim, cara, tem uma oportunidade de trabalhar numa empresa X lá que ela faz... ela é terceirizada dessas empresas de aplicativo para você fazer a entrega. Você trabalha diretamente para eles, mas as empresas de aplicativo vão te mandar a ordem e você vai fazer as entregas de pizza, qualquer tipo de comida que fosse. E eu entrei nessa empresa, comecei a trabalhar, cara, umas 2 semanas mais ou menos assim. Acho que na terceira semana, um cara que era lá de Londres, da empresa mãe, né, que essa empresa estava se expandindo para a Itália, estava já em outros países da Europa. Ele saiu acompanhar a operação, de por que essa operação não estava dando tão certo como ele queria que fosse dar. E ele não tinha a menor noção do mercado italiano, não sabia bem como é que estava operando as coisas, porque ele estava vindo da Inglaterra e tentando fazer isso lá. Já existia a empresa já existia na Itália, ela atende a Amazon na Itália. Mas ele estava com esse projeto novo, e ele estava cuidando desse projeto novo, e ele saiu acompanhar os motoristas lá. E aí quando ele foi me acompanhar, eu dei muita sorte também. Cara, eu acho que você tá no lugar certo na hora certa ajuda bastante, mas você tem que estar preparado também, né? E ele era brasileiro. Né? Tem uma frase que eu gosto bastante que fala que sorte é justamente isso, é a pessoa estar no lugar certo, na hora certa e estar preparado. Isso é sorte. Sorte ou providência. Exatamente. Eu me considero uma pessoa ou de sorte ou abençoada, depende de quem está observando o ponto. Mas enfim, que esse cara era brasileiro também. E aí ele saiu acompanhar as motos e no momento que ele estava comigo, ele estava me seguindo para ver como que eu fazia as coisas e tal, e ele comecei a me questionar sobre o que eu achava do trabalho e tal, o que estava errado, e eu falei, cara, eu sou um empregado aqui de base, vou falar o que eu penso mesmo, sem filtro nenhum. Falei pro cara, olha, por causa de X, Y, W, essa operação não tem a menor chance de dar certo. E comecei a falar, cara, se tu quer que dê certo, tem que fazer A, B e C. E o cara começou a ficar intrigado comigo. Ele começou a perguntar, quem que é tu? O que tu faz? O que tu fala? Não sei o quê. E aí nessa conversa, no final da conversa, o cara me falou assim, tá, me manda isso aí que tu me falou, tudo em inglês. Ele começou a me testar em inglês, me testar um monte de coisa. Testou meu italiano, testou meu inglês. E falou assim, cara, me manda isso aí, era tipo sexta-feira, me manda isso aí segunda-feira, um relatório, né, um pequeno projeto de como tu faria para resolver essa operação. E eu, no final de semana, fui lá, escrevi o projetinho. É bem curto, 5, 6 páginas só. Só bem objetivo, assim. E mandei pro cara, e daí ele falou assim, semana que vem vai ter vem no escritório essa semana aqui comigo, trabalha aqui no escritório essa semana. E naquela semana, por acaso, um dos 2 grandes sócios da empresa, um inglês, estava lá. E aí ele falou com o cara e falou assim, olha, esse cara aqui tem oportunidade para trabalhar aqui no escritório com a gente. Daí fiquei aquela primeira semana, falei com um dos sócios e fiquei a primeira semana no escritório.
No final daquela semana, aliás, durante aquela semana, eu recebi um exame online, assim, de plataforma de RH com várias perguntas para definir perfil e tempo de resposta e lógica e tal. E aí eu respondi aquele questionário em casa com tempo, porque era bem longo. E no final daquela mesma semana veio outro sócio da Inglaterra, uma visita surpresa na empresa, para ver a operação e tal. E eu já tinha a primeira entrega do trabalho naquela semana também, já tinha me dado um desafio para fazer naquela semana, já tinha entregado aquele desafio. E o cara chegou lá, tal, interagiu com os funcionários, e eu fiquei lá na minha, desenvolvendo o trabalho que tinham me dado. Aí no final daquele dia de trabalho lá, o cara falou assim, viu, eu vou sair jantar, vamos jantar comigo. Saiu eu, esse cara que me achou, esse brasileiro. E aí tem a sorte, esse outro cara também era brasileiro. O sócio majoritário dessa empresa eram dois, era um inglês e um brasileiro. Cara, a sorte faz parte do negócio, tem que admitir. E esse cara, no final da janta, a gente conversou bastante lá e tal, ele falou assim, então, na verdade é o seguinte, eu estou procurando um gerente de projetos para a empresa. E aí ele falou já de cara, falei, as condições são essas, você vai ter que ficar em Londres trabalhando lá, porque era um gerente na área estratégica, era um gerenciamento do projeto de mudança estratégica da empresa e comercial na Itália. Uhum. Aí ele falou assim, tu topa o desafio? Mesmo eu querendo medicina e tal, fazendo aquele tipo de trabalho, poxa, é uma oportunidade que era um sonho na vida, né? E aí foi... Ganhar em libras. Ganhar em libras, né? Eu acho que eu só vou conseguir ganhar com medicina aquilo que me foi ofertado em libras. E se eu ficar na Itália, depois de terminar a especialização. Porque a bolsa de especialização lá paga legal, mas não é tão legal. Então a tua escolha pela medicina foi uma escolha que financeiramente foi pior. Sem dúvida, mas sem dúvida. Imagina, estou sem renda agora eu tenho mais pelo menos 3 anos de curso, embora sejam 6 anos. Eu coloquei também eu tenho que saber que eu, na minha condição de marido, de pai e agora do meu segundo filho, eu tenho que saber que eu não vou conseguir cumprir com o tempo de todos os objetivos, todos os desafios que eu tenho na universidade. Então eu me dei uma margem de tempo um pouquinho maior, eu acho que vai levar uns 7 anos para terminar a medicina, talvez um pouquinho mais. E então até lá, da minha parte, dinheiro muito pouco. Graças a Deus a gente tem famílias que criam uma rede de suporte pra gente. Não tenho ajuda assim, né, de manutenção, mas eu sei que se precisasse, lá foi uma coisa que me incentivou muito. Eu falei com minha família e eles falaram assim, não, cara, vai, tenta, você tem essa janela de oportunidade, se alguma coisa der errado, volta para casa e recomeça, entendeu? Então a família é algo que eu considero essencial na vida da pessoa, assim. Independente de como for a família de cada um, eu acho que é as pessoas que você pode contar, né? Então, isso é importantíssimo. Então, por isso que quando eu falo de família... Só uma pergunta, sim, da questão econômica, já que ele... Só queria fazer um gancho. Como é que funciona... Como funciona o financiamento universitário lá? É faculdade privada, pública? Tem faculdade privada também. Mas a faculdade que eu estou é pública. A maioria das universidades do país são públicas. E elas não são gratuitas. É o mesmo esquema da saúde. Se você não tem renda suficiente, não atinge um valor X lá de renda, ela acaba sendo gratuita. Mas no caso de medicina, é o curso mais caro, ela custa, na minha universidade, porque cada universidade tem uma tabelinha ligeiramente diferente, custa 3.200 euros por ano. Por ano. E eu já estou estabelecido lá, então eu já conto como núcleo familiar, completamente independente da minha família. Então, para critérios de renda, eu tenho uma avaliação diferenciada lá também, e eu não pago esse valor, eu pago menos, né? Pago bem menos. E para quem não tem renda, não paga absolutamente nada. Inclusive, é uma coisa interessante para quem é brasileiro e tem interesse de ir para lá. Se tivesse conhecido a realidade italiana quando eu tivesse nos primeiros anos ali dos 20 ou até melhor ainda no ensino médio, eu teria ido para lá na hora, porque eu não tinha a cidadania italiana, que hoje eu tenho. E por questões da União Europeia, inclusive, existem vagas para cidadãos não comunitários, ou seja, quem não é cidadão de nenhum país europeu, existem vagas reservadas nas universidades europeias. E essas vagas têm uma concorrência particular, não faz parte da concorrência universal. Eu fiz parte da concorrência universal. Eu tinha lá, na minha época, eram 8.000 e X vagas para 70 e... Não, enfim, eram menos de 8.000 vagas para 70 e poucos mil pessoas tentando. E para quem não é cidadão, chega quase a sobrar vaga.
no curso em italiano. No curso em inglês tem uma baita concorrência também, muito difícil de entrar. Mas eu só fui saber isso quando já era cidadão. Depois. Uma coisa que me chamou a atenção foi o valor anual do curso. Se tu colocar no papel, uma faculdade de medicina no Brasil é muito mais cara que uma faculdade de medicina. Muito mais caro. Mas a particular custa caro também, né? Mas essa, no caso, é pública. É pública. Sim, verdade. William, nosso próximo tópico. Pô. Eu acho que a gente pode fazer um gancho com esse período que o Egon trabalhou em Londres, né? Ele foi realizar um sonho anterior ao planejamento de carreira dele, né? Como futuro médico. Então, eu acho interessante isso porque ele conseguiu realizar um sonho dele anterior ao planejamento dele da medicina, né? Isso não impediu ele de fazer esse trabalho. Essa mudança de trajetória, leve mudança de trajetória dentro desse percurso dele. E eu, agora sim, né, a gente já conseguiu ouvir ele contando um pouco da história dele, de como ele chegou até o curso de medicina, como é a vida de estudante, né, em linhas gerais, como é o sistema de saúde na Itália, para a gente ter um entendimento mais geral também. E agora eu quero que o Egon conte para nós um pouco quais são os planos dele para o futuro, residência, como que é, para nos dar um pouco de ideia de como que é a residência na Itália. Eu sei que ele também está se preparando para outras oportunidades além da Itália, né, outros países. Então, assim, para falar qual que é o teu planejamento dos teus objetivos, né? Até agora a gente falamos um pouco da tua estratégia, né, para abordar a medicina, fazer medicina na Itália. Falamos da tua trajetória até aqui e queremos saber quais são os teus objetivos daqui para frente. Então, na Itália, embora tenha nacionalidade de origem familiar, não tem um vínculo, né? Não tem, sim, família que mora lá hoje. Então, isso me dá a possibilidade de pensar em até buscar um outro país que eu me sinta mais à vontade, ou que tenha uma condição mais adequada com o que eu penso. Mas vamos começar pela Itália, então. A Itália, o sistema de residência lá, é similar ao sistema de ingresso no vestibular inicial, assim. Você termina a graduação. Antigamente se fazia o teste de estado, né, para poder se registrar na ordem médica. Mas esse teste de estado, que continua existindo hoje, ele tem a função de ser ele já fazia, mas continua tendo a função de ser uma graduatória nacional para as residências. Então é a mesma lógica. Você vai lá, seleciona quais residências você quer fazer, em que lugar você quer fazer, e você faz esse teste de estado e dependendo da tua pontuação, você vai ser designado ou não na residência X, Y, enfim. E lá você continua sendo estudante. Eu não tenho certeza se é aqui no Brasil, mas eu acho que é assim também. Você ainda continua sendo encarado como estudante na residência. Você tem um programa já definido, você vai passar por aquelas etapas bem definidas e marcadas e vai ganhar uma bolsa de estudo. É assim que funciona lá na Itália. Que vai depender muito da região que você está e do hospital que você está. Ela pode variar, ela vai aí de uns 24 mil euros por ano até uns 28, não varia muito, tem uma leve variação, né? Como se diz, grosso, bruto por ano. Esse é o valor mais ou menos da bolsa. Então, para o estudante chega aí, vai dar limpo aí uns 1.800 a 1.400, aqui menos pago, acho que é médico de família, está em torno de uns 1.000 e alguma coisinha. E tem um percurso bem definido, das mais curtas de 3 a 6 anos, na neurocirurgia acho que é os 6 anos, acho que é, e mais algumas do gênero. É uma das opções que eu considero continuar em Itália, porque é um caminho natural para mim, né? Mas hoje eu estudei já como faz... Quando eu comecei a fazer medicina, até, inclusive a gente conversava muito com o William, eu pensava em fazer uma ponte, fazer medicina em inglês na Itália e ir para os Estados Unidos depois fazer especialização lá, fazer os steps para ingressar na residência americana. E hoje eu vejo que eu com família não é um limitante para eu ir para lá, mas eu vejo que são prioridades diferentes na minha vida. Quando eu era solteiro ou só casado, sem filhos, eu tinha uma visão da minha vida em que eu estava disposto a empenhar o máximo de tempo possível para a minha carreira. Hoje eu penso em dedicar o tempo necessário para minha carreira para ser um bom profissional e para, né, ter uma condição de vida adequada para minha família, mas eu quero ter o tempo para minha família. Isso é uma coisa que para mim hoje é indiscutível.
Então, nos Estados Unidos começa a ficar um pouco fora de questão, porque a residência lá não é mais puxada, mas é a cultura da residência lá é de você é um pouco mais puxada, eu acho. Né? Você meio que nos outros lugares também são, mas acho que a residência na Europa, né, a regulamentação é levada um pouquinho mais a sério. Você não tem assim, tantos abusos, tantos burnouts por causa de excesso de trabalho. Nos Estados Unidos a gente escuta falar de pessoas fazendo 120 horas por semana, praticamente eles moram no hospital, e não é isso que eu quero para mim. Né? Então, além da Itália, que seria o percurso natural, como eu comentei, eu considero, por questão de afinidade com a língua, né, o inglês para mim é uma língua que eu tenho mais facilidade ainda, a Inglaterra, né, o Reino Unido em geral, que eu pesquisei como é que funciona já, e a Suíça. Por questões já tenho um pouco de família lá hoje, né? A família da minha esposa, inclusive o padrinho do meu filho, né? Mora lá. Tem alguns fatores que são fundamentais na escolha desses dois países para mim, que que os diferenciam da Itália e inclusive do Brasil, principalmente a Suíça. Só fazer um gancho anterior, o fato de eu ter um diploma europeu me permite ingressar numa residência com um pouco mais facilidade. Eu preciso apenas fazer uma validação linguística e tal. Para trabalho como médico já é um pouco mais difícil, tem que depois fazer uma outra validação. Mas como você ainda vai, entre aspas, como estudante, embora que na Suíça já não seja mais estudante, tem uma facilidade. E na Suíça eu penso na área de Genebra, que seria o francês, então é uma dificuldade a mais que eu não sou fluente em francês hoje. A basezinha sim, mas a fluência ainda não. Então, mas é o meu principal objetivo hoje. E por que eu vejo assim? Porque na Suíça, quando você conclui a graduação, você começa a trabalhar como médico assistente. Tem as mesmas dificuldades de você ingressar a trabalhar por conta, né? Você não pode fazer praticamente nada por conta. Só que você é encarado como profissional, porque lá na Suíça você não ingressa num programa de residência. A organização da médica suíça diz o seguinte: o profissional, vamos dizer aí, o neurocirurgião. O neurocirurgião, para ele ser neurocirurgião, ele tem que ter feito X tempo numa instituição de nível Y de medicina interna. Estou falando assim, exemplos não precisos, né? Mais X tempo de medicina de cirurgia geral, mais X tempo de cirurgia cardíaca, cardíaca não, né? Neurocirurgia, mais Y tempo de uma área de interesse próprio. Então você vai montar por conta a tua trajetória de acordo com os pré-requisitos para você ser certificado como aquele tipo de médico. E no final não, tem algumas provas durante esse caminho, mas tem lá um circuito, né, um programa que você tem que seguir aquele programa por conta. Então você vai pedir emprego para trabalhar como médico assistente naquelas áreas que você precisa para se formar. Então você já é encarado como médico. Você é um profissional no mercado, você tem um salário, e é claro que você tem inclusive um tempo, você tem que cumprir com esses pré-requisitos num determinado tempo. Se você fizer mais tempo do que o edital diz, você não pode validar aquela etapa da tua formação para se formar médico especialista. Só isso, eu quero, para a gente deixar bem claro para o pessoal que vai nos ouvir, está assistindo. Então, para ser um especialista numa determinada área, na Suíça, né, que nós estamos falando agora, existe como se fosse, vamos dizer assim, um currículo no qual existem pré-requisitos e alguns optativos. Isso. Optativo, né? É minoritário. Então tem um core, né, um núcleo ali que é o pré-requisito, e aí algumas coisas você pode adaptar de acordo com interesses pessoais, talvez. Exato. Então, para você, isso já como médico, né, prática clínica ou prática cirúrgica, para você depois se qualificar como um especialista de fato em uma determinada especialidade. Depois que você cumpriu com todos aqueles pré-requisitos que eles colocam, você chega para a organização médica suíça e fala assim: cara, olha só, eu fiz tudo isso aqui como vocês querem que eu faça, eu quero agora o título de tal coisa. Não dessa maneira assim, mas a grosso modo é assim que funciona. Essa é a da Suíça. Então, eu penso hoje
E tudo tem que ser organizado com muito tempo de antecedência. Para a Suíça tem que começar a organizar, tem que começar a pedir emprego um ano antes, né? Pedir emprego no caso. Comigo, entrar em contato com as clínicas um ano antes, pelo menos, do meu período que eu vou fazer lá. Na verdade, tudo na vida tem que ser, se você quer fazer assim, se você quer realmente alcançar aquele objetivo, você tem que se planejar. Isso é para qualquer coisa. E a gente no Brasil talvez esteja mais acostumado a fazer as coisas mais de jeitinho brasileiro, no improviso. Cara, funciona, mas não para tudo. Tem coisas que você não consegue dar jeitinho, que você tem que se programar, vai ter que fazer. Então, inclusive o sistema de residência no Reino Unido também é assim. Tem que fazer o pedido e começar a fazer as provas de admissão, acho que 1 ano a 6 meses antes de começar o programa. O cara tem na graduação ainda começar. Eu não sei como é que é o processo para fazer aqui no Brasil, tá? Se vocês quiserem me dar uma elucidada aqui, você tem que terminar o curso e depois você... Aqui nós terminamos o curso, então eu, por exemplo, 6º ano agora, eu posso fazer a prova de residência, agora em outubro ou novembro. Se eu for, né, se eu desempenhar ali a pontuação mínima, tem os editais, né, vários editais, você entra nos hospitais, tem uma prova que é como se fosse um Enem, que a gente chama, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, é um RIGS. Você faz uma prova, aplica para os hospitais de interesse, nas especialidades de interesse, e se você for aceito, você faz a matrícula no ano seguinte, né? Então, é um intervalo curto. Entre a prova e a seleção, 2, 3, 4 meses. Na Itália é bem similar. Na Itália é bem similar. Dá pra ver que tem uma similaridade, sim, até porque você continua sendo estudante, você recebe uma bolsa, né? Como residente? Sim. Recebe a bolsa de residência, né? E é estruturado, você já sabe o que você vai fazer, as cadeiras e tal, ou não? Sim, sabe. Aqui, talvez vamos deixar um pouco claro, porque aqui a gente, na residência, vamos ver se eu entendi direito, na residência aqui o trabalho do residente é um trabalho prático. Eu ia dizer isso pro Egon, assim, que eu percebi na fala dele. O trabalho do residente aqui é um bem clara, trabalho né? prático, tá? Trabalho então a gente prático. tem aulas, por exemplo, dentro da residência, assim, os preceptores, existe também uma abordagem teórica dentro da residência. Eu acho que eu me expressei mal. Mas o programa de residência em si é um programa de residência prático. E não é um estudante, é um médico que está se especializando. Tudo bem, pode ser considerado como ainda um estudante, pode ser. Mas é um médico já profissional formado que está se especializando. Eu me expressei mal, não quis dizer cadeira. Eu quis dizer que existe, digamos, um percurso já definido, digamos, de evolução, entendeu? Sim. Que na Suíça é anárquico, digamos assim. Você faz... Essa que é a principal diferença que eu queria dizer, assim. E tem evolução de bolsa durante a sua evolução ou é a mesma bolsa? Não, a bolsa é regulamentada pelo MEC, né, ou por prefeituras. Uma questão que eu acho que me chamou a atenção na Itália, por exemplo, os médicos costumam trabalhar fora da residência, né? Não. Porque aqui é muito comum, né, William? Assim, os nossos conhecidos residentes, eles trabalham dentro do hospital, né, em regime de plantão, fazem os seus plantões para tirar a remuneração extra, né? Ou trabalham por um tempo antes para fazer o que a gente chama de pé de meia, para ter uma estabilidade para estar na residência, uma vez que o salário da residência é limitado, né? Sim. Mas isso é algo que me chamou a atenção na fala do Egon. Não é uma coisa normal. Justamente porque não tem essa abertura tão grande. Não tem uma abertura. Então, de forma bem prática, o médico brasileiro é colocado no campo. Entra em campo mais cedo. Cara, é até uma vantagem. Eu vejo uma vantagem isso, porque você tem uma possibilidade de ter tanto um ganho financeiro quanto um ganho prático, assim. Acho que é as duas faces da moeda, né? De um lado, a gente tem os ganhos possibilitados, né? Seja de aprendizado e seja de financeiro, e do outro lado, a responsabilidade de também... Foi até legal que na primeira parte, né, na entrevista inicial com vocês, com o professor Kel, ele comentou justamente que ele tem a visão de que essa fase no Brasil também está mudando. Não o trabalho depois, mas a parte prática dentro da graduação em si, sim, vai ficar um pouco mais burocrático. Legalmente um pouquinho mais difícil de se aproximar do paciente. Então, achei interessante esse comentário dele. Mas acho que do intervalo depois de formado, na verdade, eu não sei se vai ter diferença. Então tá, já podemos ter uma ideia, né, de como que é a perspectiva da residência na Itália, um pouco da perspectiva da residência na Suíça, né, que atualmente, vamos dizer assim, dos teus objetivos é o que está mais alinhado no momento, né? É o mais difícil, mas E também falou alguma coisa a respeito do Reino Unido, né? A gente já pode ter pelo menos
No Reino Unido, só para complementar, então, ele é um programa mais estruturado, mas ele tem uma evolução dentro do programa que cada ano tem, inclusive, um incremento na bolsa. Na verdade, não é nem mais bolsa, daí realmente é salário. Você tem um incremento no teu salário. Você tem até a margem para fazer parecido com o modelo americano, né? Isso, é bem mais parecido com o modelo americano. Cada ano o salário, né, do residente, né, a bolsa do residente ou o salário do residente tem um incremento. Já na Itália não, é igual no Brasil, é regulamentado, no caso, pelo órgão que está fazendo aquilo, mas é estática, assim, não tem uma evolução. Tá certo, o Léo tem mais uma pergunta, né, relacionada, ligada com o contexto que a gente viveu e ainda estamos vivendo, né? Eu queria perguntar para o Egon a questão da pandemia. Como é que foi viver o auge da pandemia na Itália, com família e tudo? Na verdade, não acredito que tenha sido tão diferente no Brasil, porque não, foi diferente. O lockdown lá, né, foi um pouco mais rígido e a diferença também foi menos politizado, assim. Claro que teve, mas eu acompanhando aqui foi bem menos politizado essa questão. Até porque foi o governo lá na Itália tem uma diferença bem importante no ponto de vista administrativo, que lá não é uma federação. Lá é uma república em que tem um governo único. As regiões têm uma autonomia, mas é um pouco diferente. Então, quem gerenciou tudo lá foi o primeiro-ministro, né? E, então, para todos os estados, né, no caso lá as regiões, era da mesma maneira. Mas, do ponto de vista prático, para o cidadão, eu estava longe de onde era o foco, assim, que foi o primeiro no Ocidente que explodiu e que ninguém sabia e que tinha assim, um descontrole maior, que é na região da Lombardia, se não me engano, Bergamo, Brescia, não me lembro, era uma região ali, onde foi o foco inicial. Para nós em Roma, eu não foi tão crítico assim, os hospitais não entraram em colapso, não teve nada assim tão crítico. E o governo desembolsou bastante para ajudar o cidadão lá também. Então, a gente ficou, cara, imediatamente depois da primeira semana do lockdown, que foi, se não me engano, dia 8 de março, eu fiquei uma semana sem aula, na semana do dia 16, 15, eu já comecei a ter aula online na hora, assim, foi uma transição imediata, o professor dava uma aula de casa mesmo, e daí o governo tentou disponibilizar recursos para os estudantes, mas foi, assim, muito rápida a transição. E, cara, foi bem prejudicial para mim, né, porque eu tive esse afastamento com a universidade, não tinha mais, no auge da pandemia não tinha mais nada presencial, só presencial mesmo para quem estava já formado e foi chamado para ajudar dentro do hospital. De resto, foi um período ali, nesses primeiros 2 meses, que nem quem estava nos últimos anos de medicina participou de nada, assim. Aí depois foi recuperando. Cara, não sinto que foi muito diferente daqui, sabe? Foi uma coisa que ninguém sabia como agir. Até hoje não tem algumas restrições. O transporte dentro de veículos públicos, né, ônibus, trem, essas coisas ainda é obrigatório máscara e tal, mas de resto, em hospital é obrigatório máscara ainda. Acho que lá vai continuar sendo por um bom tempo, não acredito que vai mudar isso. Ainda mais que agora vai abrir inverno lá, então tendência de aumento de doenças respiratórias, mas de resto, nada muito espetacular, assim. Tá certo. Eu acho que a gente já conseguiu abordar os nossos principais tópicos aqui, né, que englobam os nossos pilares na mentoria, né, tanto estratégia, trajetória, objetivo. Falamos de aspectos mais gerais também, né, de contexto de família. Léo, fica à vontade aí. Tem uma coisa que eu queria perguntar que o Egon comentou, e eu acho que passou, mas acho que seria importante ele fazer um breve esclarecimento. Tu disse que passou na Rússia, passou nos Estados Unidos, acho que teve experiência na Argentina também. Pode falar rapidinho assim, qual foi a importância de ter conhecido outros países, o que isso impactou na tua formação? Então, como eu comentei lá atrás, quando eu saí do ensino médio, eu era bem cru, assim, embora não tivesse dificuldade, assim, eu não tinha também facilidade, assim, em continuar, né? Eu não falava inglês, por exemplo. Eu me formei no ensino médio, nem o verbo to be eu dominava, é uma vergonha total. Então, quando eu ingressei na universidade, cara, a primeira coisa que eu olhei e falei assim, meu Deus, entrei na universidade, cara, eu não sei nem falar inglês, velho. Então, essa foi minha primeira dedicação, primeiro foco, assim. Eu comecei a fazer estágio já no primeiro semestre, mas estágio voluntário e tal.
E fui fazer inglês e eu falei, cara, o que que eu posso fazer para fazer evoluir meu inglês? Aí eu descobri que lá em Florianópolis, e deve ter em todo lugar, tem as agências de turismo que oferecem work experience, que chama, que é no período de verão, né? Aqui na virada do ano, você vai para lá e faz algum trabalho em parque de esqui ou em resort. Ou, no meu caso, eu fui ser manobrista. Manobrista, na Flórida, num clube de golfe lá. Então era... Então, inclusive, foi uma experiência bem interessante, porque eu senti a diferença de você ir como trabalhador de mão de obra e depois ir como estudante. Cara, a sociedade veio de uma maneira bem diferente. Foram assim. 2 vezes diferentes. Essa foi a única experiência que eu fui como trabalho de base. Assim. E depois na Itália, mas na Itália eu não interagia com ninguém, fazia minha vida por conta. Já nos Estados Unidos eu tinha 22 anos, eu acho. 21 para 22, algo assim, foi 2012. E eu fiquei lá 3 meses. E pro meu inglês foi fundamental, porque, cara, era bem desastroso. E eu já tinha anteriormente, né, antes de ir pra lá, quando eu entrei no curso, eu falei, cara, eu tenho que ter uma experiência de estudo também fora daqui. Eu preciso disso para evoluir na minha profissão. E antes dos Estados Unidos, na verdade, eu fui pra Argentina, um amigo meu já tinha feito. Cara, a universidade é uma coisa incrível, né? Você conhece tanta gente jovem, tanta coisa pipocando, que se você prestar atenção e procurar... Cara, é uma infinidade muito grande de oportunidades, né? Hoje em dia é cada vez mais fácil. Eu fiz em 2010, já era já tinha internet e tudo, mas era mais limitado ainda do que hoje, com tanta oportunidade que tem. Eu tinha um colega meu que ele foi para a Argentina, não conseguiu uma bolsa para estudar espanhol lá. A bolsa não era total, mas era parcial. O governo da Argentina estava com um programa de incentivo de expansão de espanhol e dava descontos para estudantes estrangeiros de estudar espanhol lá. Então daí eu me larguei, também fui para Córdoba em 2011. Fiquei um mês lá para aprender espanhol. Durante as férias de verão também. Então foi Argentina para estudar espanhol, aí depois Estados Unidos para estudar inglês, e aí isso me habilitou para tentar fazer um outro intercâmbio fora, daí era no Canadá, que eu queria fazer um estudo em inglês, né? E eu tentava muito Ciência Sem Fronteira, foi na época do Ciência Sem Fronteira, tava bombando os programas e eu me aplicava sempre vetado, porque meu curso não era prioritário, né? Não fazia engenharia e nem medicina, nem outro curso técnico, então eu sempre era vetado. Tentei, acho que 2 anos seguidos. Até que de tanto pesquisar, eu acabei encontrando uma bolsa de estudo chamada ELAP, Emerging Leaders for American Programs, uma coisa assim, em que eles financiavam estudantes de baixa renda, né, porque dos Estados Unidos para baixo, para eles é tudo baixa renda, a estudar no Canadá. Então, me apliquei primeiro para a universidade, eu encontrei uma universidade que era parceira da UFSC, me apliquei para essa universidade, fui no risco, sabe, talvez não tivesse conseguido a bolsa, mas já quando eu estava começando minha viagem, eu fui contemplado com a bolsa. Para passar na bolsa, tinha que apresentar um currículo, né, que fosse, digamos, meritório e fazer uma série de redações de alguns temas e tinha que ter uma carta de recomendação do professor também. E aí eu consegui juntar isso aí, me apliquei e consegui a bolsa. Foi uma primeira vitória, assim, foi essa bolsa aí de estudo. E depois disso, fiquei lá 6 meses. Onde é que foi? Oi? Onde é que foi no Canadá? Foi em Edmonton, no estado de Alberta. Uhum. Foi uma experiência incrível, assim. Lá eu aprendi a falar inglês, porque até então meu inglês era bem, assim, limitado. Lá eu tive que fazer uma prova de inglês aqui e tal, fiz Foi um período da tua graduação na administração no Canadá? Foi um período. Você conseguiu reaproveitar isso? Não, porque eu já estava no final da graduação, como eu comentei, eu já tinha tentado 2 vezes fazer outros intercâmbios com financiamento, não tinha conseguido, esse tinha financiamento. Eu já no final da graduação falei, cara, tenho que ir. E aí no fim consegui a bolsa também. E quando eu voltei, inclusive, foi um fato, né, porque marcante que quando eu voltei, eu já estava faltando 1 semestre só para me graduar. E isso era um limitador para conseguir estágio. Eu tive que negociar, eu queria fazer um estágio numa área específica lá, né, porque era finanças, entrar num fundo de investimento. E para eles, o estagiário tinha que ter pelo menos 1 ano, cara. Eu resolvi, naquela época, estender mais 6 meses de graduação, não me formar, para conseguir entrar no estágio para depois continuar naquela empresa. No fim, eu acabei não ficando na empresa porque me surgiu outra oportunidade de gerenciar a indústria, mas enfim, foi uma decisão que eu renunciei a me formar antes para tentar uma oportunidade melhor, sabe? Então, sempre o cara tem que ter uma visão assim. E depois a Argentina apareceu de volta e a Rússia foi, depois de formado, eu já estava inclusive no grupo de empreendedores jovens da minha cidade lá. E com os contatos que eu fiz nessas viagens e da universidade e tal, eu começava a ficar sabendo de fóruns que estavam acontecendo, né?
E esses fóruns, geralmente, eles têm... Toda a tua estadia no fórum é toda... Se você for aceito, né? É toda paga. Então eu falei, cara, que oportunidade incrível para fazer mais contato internacional e e conhecer um lugar diferente, outra realidade. Então, primeiro em 2015 eu me apliquei para o South American Business Forum, que é em Buenos Aires. Fui aceito, fiquei lá também uma semana, tendo contato com empreendedores argentinos, com ministros. Foi uma experiência bem legal. E um pouquinho depois, com os contatos que eu fiz nesse fórum, eu conheci o fórum Território Slav, nem lembro como é que era, em russo. Smyslov, Território Smyslov. Quer dizer terra ciência, que é ciência, digamos, território da ciência. E nesse fórum eu também, mesma coisa, lá tudo pago e tal, só que esse também tinha o custo de ir para lá, então eu tive que bancar o custo de ir para lá, mas esse fórum foi bem legal porque eram 1000 estudantes, era um fórum que acontecia durante 5 semanas, cada semana tinha um tema diferente, eu fui no tema empreendedorismo e finanças, e mesma história, você tem que ir carta de recomendação, redações para a pessoa te conhecer, você explanar as ideias, e processo seletivo de currículo. E eu fui também aceito nesse e fiquei uma semana, fiquei quase 2 semanas na Rússia, uma semana no fórum, de fato, que era um fórum montado, foi muito curioso, porque a Rússia é um lugar muito particular, assim. Afastado de Moscou, tinha um acampamento montado pelo exército, várias tendas militares, assim, a cozinha era organizada pelo exército, era horrível, a cozinha foi uma vez que eu mais comi mal na minha vida. Dentro desse fórum, porque depois na Rússia, quando eu tava fora na Rússia, cara, a comida deles é muito boa, mas naquele fórum lá foi uma coisa que me marcou, era comida militar. E eram, sei lá, tipo 900 russos e 100 estrangeiros. Então tinha muita gente do satélite da União Soviética ali, do Quirguistão, da Índia, da Moldávia, da Ucrânia, todos os satélites ali da União Soviética, tinha gente lá, foi uma experiência fantástica. E lá também eu tive a oportunidade de conhecer ministro de finanças, conheci o treinador, o personal trainer do Putin na época, foi uma particularidade incrível. E cara, tem que tentar, entendeu? Tem que tentar, porque muita gente não tenta, então não é tão difícil assim. Só que você tem que tentar e tem que se organizar. Então, e na Argentina, comentei da Argentina. Então foi essas minhas experiências internacionais até ir para a Itália, pelo menos. Né? Certamente essas experiências te impactaram de forma muito profunda, muito. Agora como futuro médico, porque também a medicina é essa visão ampliada, né, do indivíduo, né, William? O aspecto biológico é fundamental e é o requisito básico. Né? O biológico é o básico, mas a gente precisa também se formar como um indivíduo, né, como pessoa, com toda a sua complexidade. E, cara, só pelo papo que a gente teve hoje, dá pra ver que certamente tu vai conseguir alinhar todas as tuas experiências para realmente tratar o paciente de uma forma mais completa. No que tu quer de residência? Falou psiquiatria, né? Falei psiquiatria, mas eu gosto muito, porque a minha ideia com psiquiatria, não só com psiquiatria, mas com medicina, como eu comentei antes, é ter qualidade de vida, ter uma remuneração digna, ajudar as pessoas. Cara, eu gosto muito, assim, uma coisa que me deixava meio chateado com finanças era estar sempre no computador. Eu gosto de ter contato com as pessoas, eu gosto de ser um vetor, assim, de melhoria para as pessoas. E então, eu gostaria de trabalhar com alguma coisa que proporcionasse melhoria de vida, mas não que a pessoa viesse para mim só necessariamente quando ela está com algum problema. Então, eu estou pensando em alguma coisa relacionada a fazer endócrino e depois fazer alguma coisa para quem quer ter uma expectativa de vida, uma vida saudável, alguma coisa assim. Não está bem claro essa área ainda. Estou tentando entender o que é isso, se isso existe, se isso é possível. Mas a minha ideia também com medicina é ter um conhecimento suficiente para poder gerenciar a minha família. Essa é uma coisa importantíssima para mim. Importante. Só somos o que somos e quem somos porque vivemos o que vivemos. Ubuntu. Tem uma frase, tem uma palavra num dialeto africano que resume isso aí. Só sou porque somos. E, então, assim, né, ouvindo toda essa trajetória do Egon aí, eu conhecendo ele, né, de longa data, um amigo querido, meu irmão, eu sei que tudo que ele contou aqui, todas essas experiências têm um reflexo direto na vida dele hoje. E eu quero aproveitar esse gancho, então, Egon, para que você, né, eu te conhecendo, sei que você tem uma capacidade de
de falar e Cara, só não me trazer façam emocionar aqui, velho. tem que Eu você sou ter uma pessoa uma que- capacidade de aconselhar em momentos de necessidade. Quero que você fale para os nossos espectadores, ouvintes e principalmente os mais jovens, que conselho você daria para o jovem Egon, estudante, se fosse, vamos dizer assim, pensar num jovem Egon lá de 18 anos, o que faria e o que precisaria ser feito para alçar voos mais altos aí nessa caminhada? Cara, eu acho que o principal ponto é o cara reconhecer que tem inseguranças e tentar fortalecer. Porque a insegurança é a coisa que mais mina a pessoa. Tipo assim, todo mundo é inseguro, mas você tem que aprender a lidar com essa insegurança. Eu tinha medo de fracassar, entendeu? Eu falava assim pra mim mesmo: ah, se eu tentar isso aqui, talvez eu não consiga. Aí nem começava. Então, meu pensamento já me impedia de andar pra frente. Era a primeira coisa que eu pensava: isso é muito difícil, eu não vou conseguir. Esse tipo de insegurança é o que, se eu pudesse me aconselhar o Egon de 18 anos de novo, eu diria assim: cara, tenta, mas não tenta, faz. Tem uma frase do Yoda que é bem do Star Wars que é do or do not. There is no try. Faça ou não faça, não tem tentar. Hoje eu levo comigo. Mas o principal ponto, cara, acredite em você, entendeu? Conheça as tuas limitações, saiba até onde você pode ir, saiba se as pessoas podem te apoiar, se elas querem te apoiar, converse com as pessoas ao teu redor, com a tua família, com alguém próximo de você, tente construir uma rede de apoio que funciona, que vai dar certo, cara. Só que tem que acreditar e tem que apostar. Claro, falar em público era uma coisa que eu não gostava. Hoje eu ainda sou meio emocionado nos assuntos assim, mas eu já consigo ter um pouco mais de tranquilidade, venci um pouco algumas barreiras. Controle emocional é uma coisa também que a pessoa tem que investir. Assim. Medo de se expor, eu acho que, cara, quanto mais oportunidade de se expor, mais tu vai ter naturalidade com isso, mais tu vai conseguir impactar mais gente com o teu trabalho, mais tu vai, consequentemente, ter sucesso no que você for fazer. Mesmo que tu for fazer uma coisa muito técnica, muito bom, tu vai ser o melhor cara do mundo em apertar um parafuso X. Se ninguém souber, também o que adianta, entendeu? Inclusive serve de link pra mim, que eu sou uma pessoa completamente offline até agora. Nem Instagram eu tenho, fiz até Instagram agora, por livre e espontânea Insistência pressão. do compadre aqui, né? Para Então, ele, até Instagram eu tenho agora, né? Então, o pessoal poder conhecer a vida dele de É uma estudante baita na história, medicina. né, cara? Né? Assim, acho que é importante a gente compartilhar boas histórias, né? No fim das contas, a gente não tá sozinho, né? não. Nós somos seres de relação, né? E acho que é importante, assim, tu também compartilhar com outras pessoas a Sim. tua história e poder ser um link de ajuda também, né? Cara, eu adoro Vá que alguém que compartilhar, escute isso ajudar as aqui coisas. já pensou alguma vez em fazer uma graduação na Itália, talvez nunca passou pela cabeça. Eu tenho, inclusive, indicações. Se alguém quiser me falar comigo, eu passo. Tem um amigo meu que ele é especialista em levar pessoas para a Itália. A gente começou junto uma ideia, ele evoluiu na ideia. Eu decidi não evoluir na época, porque não era meu foco. E ele tem um baita negócio. Thiago, se quiser colocar, Thiago Murilo Pereira. Se quiser colocar esse no Depois Instagram, a gente pode anexar nas Tem uma informações. comunidade grande de né? brasileiros ali em Roma, como é que funciona dentro da universidade, assim, vocês são quantos? Tem um grupo? A gente tem um grupo de estudantes brasileiros em Roma, sei lá, tem umas 70 pessoas, mas muita gente já foi embora, acabou ficando no grupo. Mas na Itália tem bastante brasileiro, só que cada um tem um objetivo diferente. Então, assim, cada um vive na sua bolha, entendeu? Eu vivo na minha bolha que é de estudante e conheço mais algumas pessoas que também têm pelo menos algumas coisas em comum e é com elas que eu me relaciono, mas não é tanta gente, assim, depende do que você for fazer, você acaba ficando, mesmo que sejam muitos brasileiros, depende do que você for fazer, você fica num grupo mais pequeno, né? E talvez menor ainda por não saberem dessas oportunidades, né? Sim. Que às vezes é algo que parece ser muito distante, mas pelo que tu falou, assim, claro, é difícil, mas é possível. É viável, possível, cara, é viável, tudo é viável. Eu tenho amigos que tiveram um pouco mais de dificuldade que eu no começo, que precisaram ir para residência estudantil. E, cara, mesmo assim, os caras estão lá, entendeu? Isso não é um limitador, é só uma dificuldade a mais, mas contornável. Estamos encerrando, é isso? É isso, eu acho que Última pergunta, qual é o teu maior sonho? Bebeu água, emocionou, eu acho. Cara, uma pergunta filosófica essa, né?
para encerrar a conversa. E pegar o convidado Pegar o convidado despreparado, despreparado. né? Cara, vai ser difícil falar, entendeu? Cara, meu maior sonho, eu acho que é construir uma família. Acho que é isso. Respondido. Simples, objetivo. Objetivo. E o que importa. Uma sublime missão. Ego, muito obrigado por ter vindo de Roma para Lajeado. Nosso primeiro convidado Primeiro internacional. convidado internacional, foi um grande prazer te escutar, a tua história é incrível. Eu espero que as pessoas que possam também escutar tenham aprendido contigo assim como a gente aprendeu. Foi uma conversa entre amigos. Muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade. Espero que, quem sabe, daqui 1 ano, 2, você possa voltar. Eu até espero, né? Depois de conhecer a estrutura aqui, eu gostei muito e visto que lá é limitadas as oportunidades de contato assim, com o paciente, vi que aqui a universidade é muito aberta, tenho interesse já, falei com o William, falei que até com o professor Keu aqui antes, que eu tenho interesse em, se possível, ter uma experiência aqui, sabe? Muito agradável. Foi um prazer. Estamos te aguardando. Estarei esperando. Eu agradeço a vocês, satisfação. Espero retornar O pessoal não sabe, mas eu vou contar agora que o Egon fez, né, uma maratona para vir até aqui, né? Veio de Florianópolis ontem, tá voltando hoje já, né? A Beatriz, a esposa dele, tá lá com a família na casa dos pais dela, deixou o filho lá, veio para cá assim para poder nos prestigiar com a presença dele aqui nesse nosso primeiro episódio. Então ele sabe que ele é um irmão para mim, assim mesmo, de coração. Então, para mim é uma alegria mesmo, uma satisfação poder... quando a gente começou a estudar para medicina, assim, né, na época estudando para o vestibular, enfim, a gente sonhava com esse dia de estarmos os dois no curso, futuramente sermos profissionais. Então, para mim é uma realização de um sonho nosso e uma grande alegria. Agradeço a tua presença aqui, meu amigo, e não precisa ter vergonha de se emocionar. Tamo junto. Valeu, Ego. Foi um prazer, cara. Obrigado mesmo. É isso aí. Valeu. Galera, espero que todos que estão nos acompanhando até agora, né, já temos mais de 1 hora e não sei quanto de gravação. Quem chegou até aqui, eu quero expressar meus mais sinceros agradecimentos pela companhia de vocês aqui, paciência. Espero que a gente possa ter falado alguma coisa que possa agregar com a vida de vocês e com as nossas vidas. E nos encontramos nos nossos próximos capítulos. Esse foi o Maestro Podcast, então, sobre medicina na Itália e medicina na Europa também, um pouquinho dessa trajetória aí com o nosso amigo Ego. Nos vemos no próximo episódio do Maestro Cast. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.